Fala aí galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a tão aguardada volta da saga do Superman. Durante os últimos meses, as redes sociais da Panini elas foram lotadas por pedidos de retorno desse título. Eu inicialmente não comprei as primeiras 24 edições, não fiz a primeira série, porque eu preferi dar preferência à saga do Batman. Mas depois de tantos pedidos, isso me chamou a atenção. Eu resolvi comprar essa segunda temporada. E eu acabei me surpreendendo bastante com as histórias que contém nesse encadernado. São histórias com temas muito políticos e isso me surpreendeu bastante. Mas antes de contar essas histórias, se esse tipo de review te ajuda, já deixa seu like e também já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Esse encadernado ele conta com 144 páginas e compila as edições de Action Comics 655 e 656, Adventure Superman 468 a 469 e Superman 45 e 46, que saiu originalmente em 1987. Não precisa se preocupar que nesse vídeo eu não vou te dar spoiler. Eu vou só contar minhas impressões sobre as histórias e também contar um pouco sobre elas. A primeira história se chama Filhos Nativos, com o roteiro de Jerry Oder, com a arte do James Jack. Essa história, ela se passa em Smallville, onde uma tribo indígena conhecida como Otto, ela tá tentando recuperar os terrenos perdidos. E para isso eles vão sequestrar um jornalista e fazer ele dar destaque às causas deles. O Superman, ele vai tentar resolver essas questões e também tentar que ninguém se machuque durante esses conflitos de interesse. O encadernado já me pegou dessa história. É uma história que tem discussões pertinentes até hoje referentes a terras indígenas, e também é uma história que me surpreendeu porque eu não esperava encontrar histórias com temas tão políticos nesse quadrinho. E eu gostei bastante também da participação, da atuação do Superman nessas histórias, de tentar não tomar lado, de tentar apaziguar, de tentar ajudar todas as pessoas envolvidas nesse caso. E também como que passa em Smallville também tem aquela tranquilidade de cidade pequena, mais aquele debate que todo mundo meio que se conhece na história. Então é bem interessante. Ela é uma história também que vai falar sobre tradições indígenas e também sobre o crescimento e o consumo desenfreado que cada vez mais está empurrando os indígenas para mais longe, para reservas. A segunda história se chama O Exilado e ela vai ser escrita e desenhada pelo Dan Jurgens. Nessa história ela tem uma ligação muito com as outras edições. E aqui a gente vai ver um antigo amigo do Superman, que até esse momento era dado como morto. Ele vai retornar, só que com um novo corpo metálico e também com novos poderes. E esses poderes dele tá acabando com as comunicações do mundo. E isso está deixando o mundo um caos. Os aviões não conseguem voar, não tem semáforo, entendeu? Tá deixando tudo um caos. E o Superman ele vai tentar resolver, tentar acabar com esse caos. E ele também vai tentar mostrar para esse amigo que a vida vale muito a pena. Então é uma história também sobre o emocional do Superman por envolver um antigo amigo que ele achava que havia morrido. E é uma história que é muito importante porque ela vai preparar o terreno para o futuro, para futuras encadernadas. E aqui também começa a desenvolver o início do novo romance do Superman com a Lois Lane. Falando na Lois, ela vai acabar não aparecendo em um jantar que tinha marcado com o Clark, e isso nos leva à próxima história, com o nome de Sobrevivência, escrita por Roger Stern e com a arte do McLeod. Nessa história, a Lois vai sair uma investigação jornalística e isso vai levar ela a um contrabando de armas. E ela vai acabar entrando em perigo, mas por sorte vai ser salva pelo Superman. É uma história que vai fazer muitas críticas ao exército, também ao patriotismo exagerado. E ela é muito importante porque nessa história que surge pela primeira vez a criação do projeto Cadmus. A próxima história ela se chama Mundo do Amanhã e é escrita pelo Jerry Oder com a arte do Dan Jurgens. Nessa história, a Lois e o Clark eles vão ser convidados para um evento que vai mostrar uma nova ideia de criar um ecossistema em um domo totalmente limpo. Mas esse novo ecossistema ele só prioriza pessoas com dinheiro. E esse evento vai acabar sendo interrompido por ecoterroristas que se vestem de cowboy. Apesar de ser uma história massa velho, ela também vai fazer muitas críticas a ricos e poderosos que não querem se livrar de privilégios para ter um mundo melhor. E também vai fazer uma crítica pesada ao atual combate contra a poluição, de como está sendo feito. Essa história ela também tem uma participação interessante da corporação Futuro. A penúltima história se chama Maus Elementos e é escrita e desenhada pelo Dan Jurgens. E é a história mais normal do encadernado. E aqui desenvolve melhor como está sendo o romance entre a Lois e o Clark, e também os desdobramentos dela lembram muito uma novela, que vai envolver antigos romances do Clark, só que tudo isso vai ser interrompido por Alice, personagens vão acabar saindo em uma luta. Apesar de ser uma história
massa velha, uma história mais tranquila, mais comum que se passa em Smallville, ela é uma história muito legal porque ela desenvolve melhor cada pensamento de cada personagem. E é uma história, apesar de comum, bem legal. A última história se chama Rumo ao Labareda, escrita pelo Roger Stern com arte do McLeod. Durante as outras histórias, aos poucos eles vão mostrando que o Jimmy Olsen está passando por sérios problemas. E o Clark ficou um pouco ausente por estar em Smallville. E por isso ele começou a andar com pessoas perigosas, frequentar lugares perigosos. E ele vai acabar sendo baleado durante uma balada gótica. O Clark, sabendo disso, vai ficar muito preocupado e vai se sentir muito culpado também. E vai até o hospital para dar forças ao seu amigo, só que ele vai acabar sendo interrompido pelo Corredor Negro, que vai explicar que o Jimmy Olsen está sendo vítima de um plano de um demônio que quer roubar a alma do seu amigo. E por isso, o Superman precisa ir até o submundo para conseguir trazer a alma do Jimmy Olsen de volta. É uma história impressionante que me surpreendeu bastante por envolver Superman e misticismo. E eu gostei bastante de como a história tomou um caminho diferente e como que ela se desenvolveu até chegar ao final dela. Ela acabou não tendo uma conclusão, ela vai concluir no próximo volume, que deixa um gancho muito interessante para comprar o próximo volume, e isso me deixou muito empolgado. Eu gostei bastante dessa história, principalmente por ela ser uma história totalmente inesperada e diferente. Durante os últimos meses, depois que esse encadernado ele foi anunciado, eu vi muita gente comentando nas redes sociais da Panini, aqui no canal mesmo, comentando se dava a começar por aqui, se precisaria comprar os 24 outros volumes. E eu vou falar pra vocês que dá sim, dá pra acompanhar por aqui. Não tem nenhuma ligação muito forte com os outros volumes, as coisas que tem ligação são mínimas e não atrapalham a leitura. Inclusive, como eu disse no começo do vídeo, eu não comprei as primeiras 24 edições e eu consegui entender completamente todas as histórias que tem aqui. Eu me surpreendi bastante com as histórias que tem aqui, principalmente pelos temas políticos, e também me surpreendi pelo ritmo que o encadernado leva. Apesar de ser de 1987, é uma leitura muito tranquila e muito rápida. Todas as histórias são bem escritas e bem desenhadas. Geralmente eu gosto de destacar uma história ou outra, mas dessa vez eu não vou fazer isso porque eu gostei de todas as histórias do encadernado. Eu gostei principalmente também das histórias que envolvem Smallville. Eu moro numa cidade pequena e eu me identifico bastante quando o Superman tá com as histórias em Smallville mais tranquila, num ritmo mais suave, onde todo mundo se conhece. E eu me identifico bastante com essas histórias. Eu recomendo sim, vale muito a pena. Principalmente se você também for um novo leitor que quer conhecer o Superman, quer conhecer como funcionam as histórias do Superman, pode pegar tranquilamente esse encadernado e você não vai se atrapalhar e vai conseguir ler tranquilamente tudo que tá aqui. Vale muito a pena, recomendo sim. Agora eu quero saber de você, deixa aí nos comentários se você vai comprar essa saga do Superman, se você vai começar essa coleção e se você já leu essas histórias aqui, deixa aí suas impressões que eu respondo sempre todos os comentários. E se você gosta de das sagas da Panini, eu criei uma playlist exclusiva para você com todas as reviews que eu já fiz sobre sagas da Marvel, da DC. Então clica aqui para você ver todas essas reviews. E obrigado por ter assistido.